Vamos lá. Vou deixar uma pergunta aí pro grupo. Depende até pro YouTube aí, pros colegas. São duas medidas dentro da polia. Por fora vai ser 55 e lá por dentrão vai ser 48. Porque o meu eixo tem duas medidas. Eu quero que a polia pegue todo ele. Então qual o meu problema aqui? Eu queria fazer o furo para botar os dois parafusos de fixação da polia desse lado de cá, é mais grosso, vai ficar mais grosso. Só que do lado de lá seria mais fácil, tá vendo? Porque aqui tem uma sobra de polia, tá vendo? Mas aí vem a pergunta, se eu fosse botar pra cá, a pergunta, como é que eu ia furar isso aqui? Já que a polia tá praticamente na direção, tá vendo? Sem precisar fazer um furo aqui na polia, para poder chegar até aqui no eixo, tá vendo, da polia. Não tem como enfiar a furadeira aqui de lado, senão ia ficar enviesado assim, ó. Não ia ficar um furo perfeito, certinho, como deveria ficar aqui. Entendeu? Apesar de eu ter aqui até a furadeira de bancada, mas o problema vai ser o mesmo, tá vendo? Tá na frente, ó. Aqui elas estão bem rentes, tá vendo? Bem rentes. Minha vontade mesmo era fazer os dois furos aqui, um aqui. O rasgo de chaveta ia ficar muito complicado fazer, porque como são dois eixos, tá vendo? Como é que eu ia bater pro lado de lá o rasgo de chaveta para ele entrar? Eu teria que colocar o rasgo de chaveta já enfincado aqui, fazer se o rasgo de chaveta seria no eixo e aqui seria o pino, né? Já teria que estar encravado aqui se eu fosse usar, para quando fosse botar a polia ele já entraria encravado. É uma opção, mas eu gosto mais do parafuso. Eu acho mais simples de tirar e colocar. Até mesmo porque os parafusos que vão fazer o aperto do rolamento cônico vai estar pro lado de cá. Então de vez em quando, ou no início eu devo ter que fazer uns apertozinhos. Já pensou? Tem que arrancar a polia com aquela pressão, né? Que ela vai ficar se eu colocar no caso aqui o rasgo de chaveta. O parafuso é mais fácil. Eu meto o parafuso aqui, ele vaza o eixo e o parafuso direto no eixo aqui. No eixo árvore, porque ele é grosso. Então, se eu tiver que tirar, eu tiro os dois parafusos, um de cá e outro de lá. Aí afasto, faço os ajustes e coloco o outro. Só que eu queria fazer do lado de cá, porque o lado de lá, o lado lá no final, apesar de vai ficar mais grosso, o final do meu eixo árvore vai ficar um cano um pouco mais fino. Eu vou alongar com outro cano, entendeu? Eu vou soldar ele, então é um cano um pouco mais fino, deve ter uns 4 milímetros. Enquanto do meu eixo árvore mesmo, ele deve ter uns 8. Não, eu acho que tem até mais, ele é bem grosso. Entendeu? Então a vontade mesmo era furar pro lado de cá, para prender no eixo árvore do lado de cá. Do lado de cá vai ser fácil de furar. O problema é que o cano lá é um pouco fino, eu já não confiaria muito em colocar. Eu já até pensei nesse cano fino pro lado de dentro, soldar um pedaço de chapa de ferro, tipo de ferro meio grosso. Aí quando furar o eixo árvore lá para colocar isso aqui, ia furar os dois, né? O cano e mais a chapinha que eu botei lá de dentro, então para dar mais espessura, né? No cano, para dar mais firmeza. É uma opção, mas eu queria mesmo era furar para cá, por isso que eu queria lançar essa ideia aí. Quem tem uma ideia boa de furar isso aqui, que se fique certinho, sem ficar enviesado assim e sem precisar furar aqui, porque se fosse furar aqui era mole. Eu furava aqui e a broca chegava até aqui e acabou. Mas aí ia ficar o buraco aqui, né? Ia ficar um pouco mais enfraquecido. Eu não queria fazer assim, né? De repente tem alguma outra ideia e eu não sei. Valeu, gente. Vou deixar essa ideia aí para ver quem tem uma sugestão boa aí para fazer esse furo aí sem ter retinho, sem, né, atrapalhar aqui a solidez, digamos assim, da polia. Ok? Um abraço.